Olá, que Deus esteja abençoando a cada um dos amigos queridos que estão aí fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixe que caiamos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vimos que Deus e Jesus, vem ali nos mostrar de que adiantaria amar só aqueles que são nossos familiares, filhos, netos, marido, amigos queridos, mas que a nossa lição aqui é aprender a ter a benevolência, a caridade, o pensamento e a vibração do bem àqueles que temos também como inimigos ou que nos tenham como inimigos. Esse é o ensinamento que ele vem nos mostrar. Também nos ensinou que a palavra odiar não significa aquele ódio que nós conhecemos agora em outubro de 2022, não. Mas a escassez de palavras na época em que Jesus aqui esteve, odiar era como amar menos, um pouco menos, mas não ter essa repulsa pelo outro. Assim como amar também é fazer o bem, é ser benevolente, mas não nos pede para que peguemos ali alguém que sabemos que pode nos fazer o mal, praticar um crime, e para que carreguemos para dentro de casa ou abracemos, não é isso. Mas que saibamos ter por ele um sentimento bom e uma vibração de luz para que ele se melhore. Hoje nós vamos dar início às instruções dos espíritos em relação às palestras anteriores que nós ouvimos. Vamos lá? O primeiro item é a vingança, deixados a nós, pelo espírito de Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera um momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar,
prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no corpo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Bem, meus amigos, vamos comentar um pouquinho esse trecho, né? Aqui nós estamos vendo a vingança lá em 1862, por Jules Valivier, né? Como ele a descreve. E aí? Vamos lá no nosso íntimo nos perguntar, e hoje a vingança ainda existe? Por vezes sim, dessa forma sorrateira que a gente vê aí, né? Quantas vezes em algum noticiário daqueles que parece que escorre sangue na tela da TV, a gente ainda vê que existem irmãos que se comprazem, que esperam na tocaia, né? Como dizia-se antigamente, para pegar fulano, porque me fez isso, me desonrou, porque mexeu com a filha, porque isso, porque aquilo. São as vinganças que ele nos coloca, que é lá da época mais primitiva, e que a gente não deixe nosso coração nunca entrar nesse sentido de vingança, porque aí a gente passa a criar, a viver, a pensar, a remoer a situação o tempo todo e fica ali nesse redemoinho, né? Então, a gente ainda vê dessa forma que ele descreve, mas já não é assim como era na época ali de 1800, que isso era tão corriqueiro. Mas vamos pensar aqui na nossa vidinha de agora, com as redes sociais. Sim, infelizmente existe ainda quem se compraz com a vingança. E onde a gente vê? Nas fake news, né? Que acaba até sendo crime quando descoberto. São formas de vinganças. Aquela pessoa que cria um perfil falso para maldizer alguém nas redes sociais, para difamar a esse alguém, também é uma forma de vingança, de atingir o outro e de fazer grandes estragos em sua vida. Grandes estragos a pessoa pode cometer, né? Ali praticando nas redes sociais, como se fosse só um comentário, mas de uma forma que rebaixe aquela pessoa. Então nós temos que usar as escritas de Jesus e puxá-la para o dia de hoje, para não pensar, nossa, vingança não existe mais. Existe sim, de outra forma, mas existe. Que não sejamos nós esse instrumento de vingança. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que habilmente, semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. É bem sobre o exemplo que eu dei. Continua ali pela vingança, semeando aos quatro ventos palavras de desafetos, né? Através da rede social, ou às vezes na fofoca, no boca a boca mesmo. E aí quando se vê, é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Desta forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. A pessoa que é atingida pela vingança, mesmo sendo a que a gente vê aí pelas redes sociais, ela fala, nossa gente, mas eu não fiz nada. E os perfis falsos ainda que muitas vezes roubam o nosso perfil das redes sociais, ou Instagram, Facebook, ou outros que eu nem sei quais são, mas que existem, que eu sou bem aquém da tecnologia, mas devo aprender sim. Existe isso, pessoas que se apropriam e que usam ali para fazer coisas horríveis. E como se sente a pessoa, né? Então é muito complicado. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele.
Aqui também no caso da fofoca, meus amigos. Sabe aquela pessoa que fala mal do outro? Pela frente faz de conta que é o melhor amigo e pelas costas fala mal. É aquele diz que disse. E aí essa pessoa muitas vezes nem sabe. E encontra ali pessoas que eram amigas e de repente estão de cara feia para ele, sem saber o porquê. Nossa, isso é muito difícil. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de cara limpa. Olha só, aqui é colocado que essa pessoa é um covarde, porque e pior do que aquele que vai à frente da pessoa e fala, olha, não gosto disso por causa disso, não estou feliz, que é sincero. Não que deva ser assim, insultar o próximo, mas essa forma de covardia ainda é 1000 vezes mais culpado, 100 vezes está escrito aqui, mais culpado. Porém, portanto, com aqueles costumes, desculpem, acho que eu me empolguei ali na explicação, não é porém. Parem, portanto, com estes costumes selvagens, parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar, será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema, fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Estas são as palavras nos deixadas aqui por Jules Olivier em 1862. Se isso já é condenável em quem não é espírita, quanto mais em alguém que está aprendendo ali e se diz espírita. Porque se dizer espírita, qualquer um pode dizer, por frequentar uma casa espírita. Mas aqui está falando do ser. E ser é praticar as mudanças dentro de nós. Por isso que ele coloca que se recusa a aceitar a ideia de um membro da grande família espírita que possa ainda ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Vamos passar ao próximo tema, o ódio. Fenelon Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Olha que interessante. Fazei-vos amar, né? Fazei por amar. Então, se alguém tem por nós sentimento de ódio e desprezo, cabe a nós fazermos ser amados. Como? Mostrando que não temos por ele o mesmo sentimento, desejando a ele todo o bem possível e para que ele saia daquela sintonia. E a gente pode conseguir. Por isso que das passagens anteriores que foi lida é colocada que através do perdão nós podemos fazer de alguém que nos odeia um dos melhores amigos, porque acaba vendo que realmente não estava correto na forma de nos ver e passa assim a se melhorar, né? O Cristo que deveis ter como modelo vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a vida. O sacrifício de amar àqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele.
Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintivamente a todos os irmãos, ela não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Esta é uma das provas mais difíceis, bem o sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Próximo tema, o duelo. Adolphe, bispo de Argel, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam, sem o ferir, e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria. É recuar diante das provações que tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus, se não fosseis enganados como sois pelos vossos preconceitos. O veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. É crime o homicídio pelo duelo, até mesmo a vossa legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que vos indica a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoado conforme os perdoardes. Pelo perdão vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino de paz e amor, que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais, e os homens só admitirão disputar entre si em competições a nobre prática do bem. Bem, então vamos ver sobre esse título, né? O duelo. Na época de Kardec ainda existia o duelo. As pessoas marcavam duelo para tirar ali a sua satisfação e limpar a sua honra, né? Digamos assim. Mas a gente sabe que não é assim que devia ser. Já na nossa legislação não existe mais esse duelo. É proibido. Se acontece, acontece clandestinamente. Antigamente não era assim. Era aberto mesmo e as pessoas ainda assistiam. O que existe em nosso tempo é o duelo verbal, o duelo falado, o duelo de ideias, as colocações de cada um. E aí, apesar de se chamar duelo, esse confronto, né? Quando ele é bem conduzido, é bom, pois que cada um expõe as suas ideias. E aí, se nós praticarmos tudo o que aprendemos no cristianismo, formos os cristãos verdadeiramente, nós vamos respeitar a ideia do outro e o direito que o outro tem de pensar diferente de mim e de se colocar, né? É a isso que nós chamamos de democracia. É isso que nós estamos vendo agora nos debates políticos, mês de outubro de 2022. Tivemos aí
A primeira fase da votação, cada um foi lá, escolheu lá quem julgou ser o melhor. Agora teremos, no final de outubro, a segunda fase da eleição, o segundo turno. E o duelo que se deve, pelo menos deveria acontecer, é o duelo de ideias, de colocações, ali entre os candidatos A ou B, colocar o que podem fazer de melhor para que o povo escolha o que melhor lhe compraz e que verifiquem com as atitudes também, para ver se é coerente com a fala, né? Isso é democracia. E esse é um tipo de colocação em que ainda se vê o duelo. Então que Deus nos dê aí essa sabedoria, não só em época de eleições, mas em qualquer momento da vida, com os amigos, colegas de trabalho, que saibamos nos colocar sim, pois é necessário, que saibamos ouvir e respeitar a opinião do outro, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, precisamos nos colocar no local do outro para que não emanemos a ele as energias nocivas que ainda carregamos dentro de nós. Fiquem com Deus, ótima semana a todos e até breve, se assim for a vontade de Deus Pai. Que a paz esteja com todos. Que a paz de Jesus esteja sempre junto a cada um de nós. Vamos ao Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Pergunta de Kardec 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Então vejam que aqui fica muito claro que fatalidade só existe quando o próprio espírito escolhe passar por determinada prova de natureza física, que é a própria consequência da posição em que se encontra no sentido de resgatar alguma situação. Então é uma solicitação feita pelo espírito ainda antes de reencarnar. Pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Nota de Allan Kardec. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter
e a posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Então vejam que aqui fica claro que precisamos cuidar das nossas ações por meio da vigilância, pelos nossos pensamentos e tudo, para evitarmos as situações, porque se tem ocorrido várias situações difíceis em nossa vida, nós mesmos é quem temos plantado essa colheita. Não podemos colocar ali a responsabilidade nos ombros de mais ninguém. 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas, quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte por que partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. 855. Qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito retornando, digo mal, subentendendo o mal que ainda nele existe. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Então, vimos aqui que quando ocorre algum perigo, alguma situação, é para que fiquemos cada vez mais atentos, vigilantes, não negligenciemos os nossos deveres. E Kardec nos pede para retornar ao item, à pergunta 526, a esta e demais, que está no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos ver. A pergunta 526 é a seguinte: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe então uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria,
mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. 527. Tomemos outro exemplo no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. 529. Que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo predeterminado, por simples malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes não há nenhum motivo. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531A. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode orar por eles,
e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Nota de Allan Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras, abre aspas, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, fecha aspas. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos, que foram os seus agentes. 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para que em tudo sai bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então, acabamos lendo o que Kardec nos sugeriu aqui, até um pouquinho além, mas nos serve de reflexões a respeito de tudo aquilo que pensamos, dizemos e fazemos, o que muitas vezes contribui para que as coisas negativas ocorram conosco ou que a gente atraia situações difíceis, sendo que a maioria das vezes, então, é por nossa responsabilidade essas situações que nos alcançam, que não são boas, e por vezes ocorre a influência de algum espírito, mas via de regra, como vimos aqui, depende da nossa própria conduta. O tradutor desta obra, Herculano Pires, nos traz também uma notinha aqui. Vamos ver. Temos nesta resposta, de maneira mais clara e precisa, uma exposição sucinta do que podemos chamar a dinâmica espírita do aperfeiçoamento humano,
através das quedas e advertências, dos riscos e do auxílio dos bons espíritos, o homem de boa vontade irá vencendo os seus maus pendores e se preparando já nessa existência para uma vida melhor no futuro. Longe de nos desanimar, nossas quedas devem ser transformadas em degraus da escada do nosso melhoramento espiritual. Como se vê, a autossalvação, de que alguns religiosos nos acusam, não é mais do que o desenvolvimento da vontade e da razão da criatura sob a dispensação da graça de Deus através de seus mensageiros, os bons espíritos. Vamos a mais uma pergunta, 856. O espírito sabe por antecipação qual o gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Nós vamos parar por aqui, dando continuidade a esse tema fatalidade no próximo encontro. Que Jesus, esse mestre amigo, possa estar sempre presente junto à nossa mente, ao nosso coração, agradecendo a Deus as possibilidades das experiências e do aprendizado. Até o próximo encontro.